Estão querendo passar a ideia de que esta polêmica do Lula contra os juros altos e a privatização da Eletrobras é apenas barulho, alarde, que não vai dar em nada porque o Congresso tem uma maioria conservadora e não vai permitir isso. Mas não é bem o que acontece. A aposta de Lula é na sua capacidade como líder nacional, com respeito internacional também, diga-se de passagem, de mobilizar vontades e esclarecer situações que nunca foram esclarecidas, principalmente pela chamada mídia, a mídia histórica, a mídia tradicional, que ainda mantém o monopólio da informação. A gente vai destrinchar esses dois pontos. Bom, a gente viu aí a saraivada de críticas, ainda moderadas e às vezes até envergonhadas da grande mídia, porque o Lula se levantou contra a política de juros altos. E não se levantou por uma questão pessoal, porque os juros altos vão impossibilitar que ele governe na realidade, não é? E vão tentar fazer com que o Lula seja um governante ali submisso, tipo Temer, né? E aqueles políticos tradicionais que estão ali mais para responder a expediente do que para governar. Não é o caso do Lula, principalmente o Lula que está no final da vida, praticamente, ele tem 77 anos, e aos 81 anos jamais poderá, né, inclusive por motivos biológicos, aspirar à reeleição. Então ele não vai ter que fazer muita negociação para que seja reeleito em 81. Por isso se sente independente para dizer certas verdades à população e para que essa população, e aí quando eu falo em população eu falo em cidadania e também em institucionalidade, isto seja, não mobilizada para defender os interesses do país e não esses interesses que são aí defendidos pela mídia, que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que para defender interesses de empresas estrangeiras, de bancos estrangeiros, que não tem nada a ver com a nossa situação, a situação dos juros altos. Tem também a privatização da Eletrobras, que estão querendo fazer aqui como se fosse uma coisa quase que emanada dos céus e que a Terra não vai conseguir remover. Muito pelo contrário. Isto já foi feito, a reversão dessas estatizações já foram feitos por governos independentes, como ali na Argentina. Só para dar um exemplo, a Cristina Kirchner conseguiu reverter a privatização da Petrobras deles, que é a YPF, né, que foi comprada pelaquela Repsol da Espanha, não é? E a empresa estava sendo desmontada e vendendo ali para outros compradores, como ocorre na maioria desses casos de privatização. E o que fez a Cristina, não é? Antes que isso acontecesse, porque já estava nessa política, já estava criando problemas, inclusive com a falta de gasolina na Argentina, a Cristina pura e simplesmente reverteu a privatização e tornou a YPF novamente estatizada, uma empresa estatizada, como ficou até hoje. Nem o tal do Macri, né, que é aquele suprassumo do neoliberalismo na América Latina, conseguiu superar. Bom, o que acontece agora? E eu poderia citar também o caso dos Correios, né, da Aerolíneas. Sim, Aerolíneas é outro exemplo de escândalos. A companhia estatal de Aerolíneas, ela foi
privatizada de uma forma que a empresa tinha cerca de 100 aviões ou mais, e terminou na última privatização, na última venda da empresa, ou revenda da empresa, com apenas 4 ou 5 aviões que realmente voavam, o resto estava tudo abandonado ou tinha sido vendido para outras empresas. Resultado, a Cristina reverteu essa privatização e tornou a Aerolíneas Argentina novamente estatizada. E também Neumacri conseguiu reverter esta situação. Bom, é só para dar um exemplo de que isso é factível, inclusive em países tão ou mais dependentes dos Estados Unidos quanto a Argentina, como a gente sabe que sempre foi. Mas vamos examinar aqui essa questão da Eletrobras em primeiro lugar, para depois passar para a questão da alta dos juros, né? E essa briga com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, que foi inclusive objeto de nosso último vídeo. Eu peguei aqui esse material do Estadão, né, dizendo que privatização da Eletrobras, Lula conseguiria reverter a venda da estatal. Claro que o Estadão aí pertence à grande mídia e está querendo justamente o contrário, que não seja reestatizada essa empresa. Diz aqui o jornalista André Borges, autor dessa matéria de 8 de fevereiro de 2023. Que promessa de reestatizar a Eletrobras chegou a ser feita pelo petista durante a campanha eleitoral, mas a realidade é que o caminho para isso é praticamente inviável. Isso na versão conservadora do nosso amigo jornalista. O presidente Lula mencionou na terça-feira uma promessa de campanha que pretende tirar do papel a reestatização da Eletrobras, que foi privatizada no ano passado. Lula disse que a Advocacia Geral da União vai entrar na justiça contra cláusulas do processo de privatização da Eletrobras, o que ele classificou como genuíno. O nosso amigo jornalista não se refere, né, ao escândalo que foi feito com a privatização da Eletrobras, que é considerado uma fraude, inclusive por grande parte da mídia, né? O próprio Estadão chegou a fazer matéria falando sobre isso. Na imprensa alternativa, né, que já começa a ser bem tratada pelo governo, o Lula deu sua última entrevista aos jornalistas independentes de blogs, das redes sociais, e aquele pessoal que não vive de emprego da grande mídia, vive com seu saláriozinho ali, muitas vezes mirrados, né, proporcionados pelo sistema de monetização do YouTube e de outras empresas internacionais ali, que dirigem a internet. Então, o que diz aqui o jornalista Luiz Nassif, que é um grande jornalista, foi da grande mídia, né, e que é muito respeitado pelo seu ponto de vista independente. O que diz ele sobre a venda da Petrobras? Essa compra da Eletrobras foi uma fraude. Foi uma fraude com participação da Pricewaterhouse, mesmo das americanas. Eles subavaliaram lá um conjunto de ativos, tinha uma pendência aí com uma elétrica e eles assumiram, a Eletrobras pagando a pendência lá, desfalcando a Eletrobras para poder completar a privatização, com o argumento de que a Eletrobras precisaria se capitalizar para investir em ampliação. O dinheiro entrou, imediatamente eles fizeram recompra de ações. O que é recompra de ações? A Eletrobras vai no mercado e compra as ações lá. Então eles conseguem, com uma participação pequena, ficar no controle da Eletrobras. E o negócio deles é arrebentar. A Telemar, lá atrás, eles entraram na privatização da Telemar, eles, o Daniel Dantas e outros aí, né? Acabaram com a Telemar. O Luiz Nassif é dos GGN, que é o seu jornal, né, na internet. Então, o que ele fala é justamente isso, que isso vem de longe, essas privatizações todo mundo sabe, que é só um negócio entre amigos, os amigos do poder. E isso é feito às escâncaras.
né? Todo mundo acaba sabendo, quer dizer, eu digo as pessoas mais bem formadas, mas nunca chega ao grande público, ao povo, né? À cidadania em geral. E isso que o Lula está pretendendo agora é que essa mensagem, essa verdade seja atingida até o povo, até o cidadão comum. Vamos ver o que é que ele fala sobre essa venda da Petrobras, da Eletrobras. Para pagar juros da dívida, isso é gasto. Agora, quando você investe na comida para o povo, na saúde do povo, na educação do povo, isso não é gasto, chama-se investimento. É esse tipo de investimento que eu quero fazer para ver se o povo pode viver mais decentemente nesse país. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Mas, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União vai entrar na justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Essa entrevista que o Lula deu aos jornalistas de blogs, né, a chamada imprensa alternativa. Mas voltando à vaca fria, a gente precisa esclarecer primeiro que essa postura do Lula, ela visa justamente isso, né, a mobilizar vontades, a mobilizar o país, a cidadania, a institucionalidade, para que essas coisas sejam revertidas. E como é que elas são revertidas? Através de um clamor nacional, que, logicamente, vai surgir dessa posição presidencial, que nunca ocorreu, nem nos próprios governos do Lula, não é, que eram mais acanhados. Ele agora está sendo mais aberto, o peito mais aberto, está enfrentando uma questão e que pode, não é, como a gente explicou, ser revertida ou pelo Congresso ou pela pressão da opinião pública e da população contra a maioria eventual do Congresso. Não esqueçamos que as maiorias são sempre eventuais. Elas dependem não só do poder econômico, mas também do voto, né? Porque, afinal de contas, quem elege o Congresso é o povo. E agora a gente vai aqui à questão dos juros altos, né? E há essa briga com o Campos Neto, o sobrinho do... Aliás, o neto do Roberto Campos, grande mentor da política econômica da ditadura e seu primeiro ministro do planejamento todo-poderoso em 1964. E aí a gente vê aqui que é o Estadão que está falando, não é nenhum blog alternativo, não é? Está dizendo o seguinte: o que o Roberto Campos Neto fazia nos Estados Unidos? Presidente do BC se defendeu de críticas de Lula em evento de mega investidor que foi preso nos anos 1990. Olha lá, o sofisticado Roberto Campos Neto, que a gente poderia chamar de Bob Fields III ou Bob Fields III, como prefere a nomenclatura americana, ele foi procurar justamente um evento patrocinado por um cidadão que foi preso já, inclusive por questões de corrupção. E ali respondeu praticamente ao Lula em inglês, não é? Defendendo, claro, a posição dele como presidente do Banco Central, quase que inatingível, justamente por causa desse poder mediático que ele acha ter, mas que nem sempre é muito garantido, como mostram, inclusive, muitos presidentes da República deste país, que foram derrubados ou impopularizados justamente por causa dessa política de submissão à mídia ou ao poder econômico. Vejamos aqui o que diz esse material. Alvo de crítica do presidente Lula e de boa parte do PT pela taxa de juros praticada no país, Roberto Campos Neto, a mais alta autoridade monetária e bancária brasileira, defendeu-se dos ataques que vem sofrendo em evento do Instituto Michael Milken,
Para quem não liga o nome à pessoa, Michael Milken foi condenado nos anos 1990 por cometer fraudes no mercado de ações americano. E por isso acabou banido da Wall Street. Né? A gente sabe que a Wall Street é ali onde fica o setor do grande poder econômico dos Estados Unidos, que é um bairro ali central de Nova York. Ficou 22 meses preso, o tal do Michael Milken, e hoje usufrui da fortuna que amealhou ao longo de anos especulando no mercado de junk bonds. Depois de solto, Milken buscou e se refazer, criando o think tank que leva seu nome e se dedicando à filantropia com volumosas doações à pesquisa contra o câncer. Foi no Milken South Florida Dialogues, em Miami, que Campos Neto defendeu a autonomia do Banco Central. Abre aspas. Quanto mais independente você é, mais eficaz você é, menos o país pagará em termos de custo de ineficiência da política monetária.